Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar. No programa de hoje você vai conferir. A Escolinha da Combasp manda 15 garotos para a cidade de São Paulo. E o futebol de mesa, que até então era coisa de criança, passa a ser um esporte de adultos e profissional. Já o Flamengo está pronto para o último jogo do Campeonato Brasileiro da Série D. E ainda será destaque no Esporte 10. Tiradentes intensifica treinos para os Jogos da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Você também vai saber os benefícios que as academias proporcionam aos praticantes. Então fique ligado que o Esporte 10 deste domingo, 22 de agosto, está apenas começando. Olá, vamos começar o programa de hoje falando de musculação, corpo em forma. Depois das férias, muitos alunos deixam de frequentar as academias. Fomos até a academia e conversamos com os professores e eles explicam o que é que pode acontecer com os atletas provisórios. Entrar em forma e deixar o sedentarismo de lado e ter o corpo elogiado, hoje é o pensamento de muitos alunos que frequentam as academias. Uma pessoa que tem um hábito de frequentar uma academia, ela tem muito mais saúde, muito mais qualidade de vida e com certeza ela tem mais resistência, né, a qualquer doença. Para o professor Chicão, há dois tipos de alunos nas academias. Os que entram para ficar em forma para as férias e outros que realmente entram para malhar o corpo. A atividade física, você tem que propor ela de uma forma que ela seja constante, tá ok? Para o quê? Para fortalecer mais as articulações, dar um equilíbrio melhor na coluna vertebral. Então, o aluno que pratica por temporada, ele é um aluno que corre um sério risco, por quê? Porque é um aluno que ele quer entrar em forma muito rápido. E através disso ele pensa que a sobrecarga, o excesso de peso vai ajudar. Aí é onde é que mora o perigo. Ele pode sofrer algumas lesões em virtude desse rápido acontecimento que ele quer que aconteça com o seu corpo. Outra dica que o professor Chicão repassa é a respeito do BR-Obró que está chegando. Os cuidados que os alunos e as pessoas deverão ter durante esse período. Procurar evitar alguns horários. Uns horários entre 9h30 a 5h30 da tarde, porque é um horário muito quente, a não ser que o local que você esteja fazendo atividade física seja um local refrigerado. Mas evitar. E principalmente procurar se hidratar, né? Porque a sudorese aumenta nesse período e você perde muitos sais minerais, alguns alunos também não se alimentam de forma correta, então o desprendimento de energia é muito grande, então procurar repor. Clevelândio Soares, policial militar, escolheu uma academia, até mesmo pela profissão e principalmente para estar em forma. Como a minha profissão exige ter uma atividade física muito grande, a saúde também em primeiro lugar. Entre caminhadas e pedaladas, cada frequentador de academia se dedica ao bem-estar e, claro, à melhor forma física. Mas para isso não virar um problema no futuro, é sempre bom realizar os exercícios com a orientação de um profissional. Portanto, a dica foi dada, você tem que trabalhar nas academias durante todo o ano e não deixar escapar a boa forma física e não trabalhar somente nas férias. O assunto agora é o futebol de mesa. Até então era brincadeira de criança e agora passou a ser um esporte profissional e o adulto pratica com muito profissionalismo. Os atletas piauienses vão no final do mês à cidade de São Paulo disputar uma competição. Antes de entrar em campo, o aquecimento. Cada botão jogador recebe um tratamento especial. Já dentro das 4 linhas, o botonista precisa se contorcer para buscar o melhor ângulo, aquele que resulta em jogadas espetaculares. A pessoa tem que ter uma certa habilidade, tem que ter um certo controle emocional e praticar. Praticando e tendo força de vontade dá para aprender. Cada jogador cuida do time como um técnico. As caixas onde os botões são guardados são chamadas de ônibus, já que levam uma equipe inteira. Às vezes, mais de uma. Anilton tem 5 times. O xodó, acredite, é o da Argentina, que também foi o mais caro. O preço, R$ 260. São times feitos artesanalmente, né? Então, cada faixa daquela é separada. Você vai colando em cima de uma base
E isso leva, o meu, por exemplo, levou questão de 6 meses para ser pronto. Né? Só que é da Argentina. É, da Argentina, né? Mas isso aí, mas a paixão pelo Brasil tá acima de tudo ainda. O futebol de mesa é levado muito a sério pelos atletas conhecidos como botonistas. Profissionalmente, o esporte existe no estado há 5 anos, quando foi fundada a federação. Hoje, eles participam de competições em nível nacional e, melhor, se destacam. O Piauí é o 4º colocado no ranking nacional por equipe. Temos o Fluminense, que já foi 3 vezes. Temos agora o Flamengo, que foi agora esse ano. E tudo isso a gente vem com resultados positivos. No Piauí existem 3 clubes, River, Flamengo e Coriçaba. São 20 atletas profissionais. 6 deles participam em setembro do Campeonato Brasileiro Individual de Futebol de Mesa. Vai acontecer agora em São Paulo, capital, é o campeonato individual, né? Que temos 6 ranqueados para ir, né? E temos botonistas que já foram participar e conseguiram se classificar para a Série Ouro, né? De maneira que nós vamos agora em setembro com o intuito de colocar o nome do Piauí aonde merece. O futebol de mesa pode até ser profissional, mas nunca vai deixar de ser lúdico. Os botonistas viram meninos quando seguram a palheta e entram em campo. Vamos para um rápido intervalo no próximo bloco. Tudo sobre o esporte piauiense, em especial o futebol feminino e o jiu-jitsu. Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta com o Esporte 10, o assunto agora é jiu-jitsu. Eu vou conversar agora com o presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Piauí, Márcio Oliveira. Márcio, jiu-jitsu do Piauí continua brilhando nos tatames fora do estado do Piauí. Como é que está dentro do planejamento que você esperava o ano de 2010 para o jiu-jitsu? Bom dia. Bom dia. O jiu-jitsu do estado do Piauí, esse primeiro semestre, foi muito positivo, né? Nós começamos com a primeira etapa do Piauiense de Jiu-Jitsu, né, que foi em maio. Tivemos um recorde de inscrições, né, 370 atletas inscritos, e com participação de 10 equipes do Piauí, 4 do Ceará e 2 do Maranhão. Tivemos em junho o Campeonato Brasileiro, com 14 medalhas, sendo 9 da equipe Heleno Maia de Parnaíba e 5 da equipe Gracie Barra Piauí. E em julho teve o Open de Jiu-Jitsu e o Internacional Master 100, que trouxeram mais 3 medalhas. Fora isso, teve o Campeonato em São Paulo, que foi liderado pela equipe do Major Oliveira, né, Órios Nova União, onde foi muito bem representado também o Piauí. Como é que está o intercâmbio com os outros estados, com as outras federações em especial? A gente sempre tem participação do Maranhão e do Ceará, né? A gente está buscando que no próximo ano a gente consiga fazer um Norte-Nordeste de jiu-jitsu. Para ser realizado aqui mesmo em Teresina. Para ser realizado em Teresina. Hoje, o judô piauiense é destaque nacional e internacional. Nós temos hoje a melhor atleta olímpica do Brasil, que é a Sara Menezes. Quem você destacaria hoje no jiu-jitsu piauiense? Quem seria esse atleta hoje? Seria a nossa referência? A gente está apostando muito num garoto, faixa azul, de 18 anos, o Anderson, que foi muito bem nesse campeonato no Rio de Janeiro. E tem o Carlinhos, que é irmão dele, né, que também foi muito bem também no Campeonato Brasileiro. Tem muito atleta que agora eu não sei o nome, não lembro do nome, de Parnaíba. Uhum. Né. Tem dessa equipe do Major Oliveira, que queria frisar aqui um trabalho que ele faz social muito bom, né? Ele treina cerca de 200 atletas, né? Tudo não cobra nada e está saindo muita revelação desse projeto. O que é que a federação pensa em fazer para que o segundo semestre não possa acontecer? E se tiver que viajar 30 atletas, os 30 terão que viajar? Pois é, vamos através desses projetos, né, com os resultados que conseguimos no segundo semestre, vamos tentar mais uma vez aí com os órgãos para a gente conseguir alguma coisa que não fique só nessa parte privada, né? Certo. Agora eu tenho uma curiosidade a respeito de perguntar, porque eu me lembrei agora da academia que existe na cidade de Parnaíba e nas demais cidades do Piauí.
Há academias de jiu-jitsu também? Ah, sim, a gente tem hoje Piripiri, Oeiras, tem Picos, Floriano. Picos está com uma academia muito boa em Picos. Certo. Esses são os principais. Oeiras tem academia. Então há um número maior de academias agora, ou seja, ganhando novos adeptos para o jiu-jitsu. Com certeza tem aumentado muito. Tá certo, Márcio. Agradecer a sua participação na manhã deste domingo e pode contar conosco aqui da equipe de esportes da TV Antena 10 para levar o nome do jiu-jitsu. Eu queria só falar da segunda etapa, né, que vai acontecer dia 12 de setembro, no Yacht Clube de Teresina, que é a Copa Carlson Queiroz. Certo. Estamos esperando a vinda de todas as equipes para esse campeonato. Já tem definido o preço de inscrição? Como é que vai funcionar? R$ 25,00 para federado e R$ 30,00 para não federado. E aí agradecer ao Márcio Oliveira, que é o presidente da Federação Piauiense de Jiu-Jitsu aqui do Piauí. E agora o nosso assunto é o futebol. A escolinha da Combasp mandou a São Paulo 15 garotos para disputar o campeonato estadual. Confira aí na matéria. 15 garotos da escolinha da Combasp viajaram para São Paulo. Lá os jogadores piauienses vão trabalhar no Esporte CT Brasil. O volante Pelé espera agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Estamos saindo do futebol piauiense para chegar no futebol paulista, para mostrar um bom desempenho lá. Para chegar lá e mostrar que a gente sabe jogar o que a gente treinou há muito tempo e o professor Walter vem ensinando para a gente. Caio Fernando espera corresponder todo esse trabalho que deu início aqui em Teresina, na Combasp, e agora é superar as expectativas na cidade de São Paulo. Mostrar que a gente tem capacidade de ficar por lá e mostrar um bom trabalho e se firmar na equipe lá e, se Deus quiser, um dia ser profissional. Para o treinador Walter da Silva, esse é o reconhecimento do seu trabalho com os jogadores da Combasp, todo ele realizado aqui na capital piauiense. É motivo de muita alegria saber que o meu trabalho tem tido bom resultado, porque só agora mesmo está indo 15 jogadores, né, saindo da minha escolinha para ir direto para o CT Esporte Brasil, lá em São Paulo, né? Então, para mim, é um trabalho que vem me dando resultado. Por quê? Porque esses jovens já vão mostrar o trabalho deles fora do Piauí. Boa sorte aos nossos garotos lá na cidade de São Paulo. A maior vitrine do futebol brasileiro é São Paulo. Os garotos estão no caminho certo. E por falar em caminho certo, no meio de semana, River, ou melhor dizendo, o Craque, fez um amistoso contra a equipe do Livramento, da cidade de José de Freitas. O Livramento era a equipe do Piauí Esporte Clube. E as equipes agora trabalham visando o Campeonato Piauiense Sub-18. As categorias de base do Craque do Livramento estiveram jogando na última quinta-feira. E, claro, com o pensamento virado para o Campeonato Piauiense Sub-18. O zagueiro Marquinhos espera representar bem a cidade de José de Freitas no campeonato. O zagueiro também tem um pensamento virado para a Copa São Paulo de Juniores. A gente está trabalhando muito forte todos os dias para a gente chegar no campeonato e conseguir viajar para a Copa São Paulo. Então vai ser uma boa experiência na tua carreira também para chegar à grande vitrine do futebol brasileiro hoje, que é a Copa São Paulo de Juniores. Com certeza, a gente está com o professor Augusto nos conselhando aí a cada dia. O time do Livramento já existe há 15 anos e para o presidente Antônio das Neves, esse é um sonho que está se tornando realidade em disputar um campeonato federado. Com a minha saída do Piauí, né, e com o trabalho que eu já faço de base, né, e com o amor que eu tenho pelo futebol, né, é meu grande hobby, né, nós voltamos, né, para José de Freitas, né, estamos fazendo esse trabalho, a princípio com os garotos de José de Freitas, né, o professor Augusto, né, que está trabalhando comigo, né, com a sua equipe técnica, né, está primeiro verificando, né, os jogadores da cidade, né, e para surpresa dele, boa e nossa também, né, que ele vê que tem muitos talentos. Né. Para disputar o Campeonato Piauiense, vai ser com o nome de Livramento ou só vai esperar a primeira resposta da Federação de Futebol do Piauí? Primeiro a resposta da Federação. Hoje nós ainda estamos com um problema de regulamentação perante a Federação e a Confederação, né, somos apenas registrados, né, lá na Liga de José de Freitas, né? Se for possível, né, sem dúvida nenhuma, a gente vai com o nome de Livramento, né?
Eu acho que na crise que está nosso futebol, Sidney, alguns times organizados e que não disputam o campeonato, nós estamos entrando numa categoria de base, né? Eu acho que a gente iria pleitear uma vaga realmente com o nome de Livramento. Não tem nenhum problema diante mais uma vez, da desorganização da crise que foi o futebol. Se a gente não fizer um futebol de base organizado, né? Eu acho que essa é uma das saídas para a crise. É a gente fazer um trabalho de base organizado, como, modéstia à parte, a gente vem fazendo, né? Então, não vejo por que, né, a gente não participar. Lógico que poderia ter algumas cláusulas especiais, onde o campeão, se não fosse filiado à confederação ou regularmente perante a federação, não poderia ir para o campeonato. Talvez pudesse ter essas cláusulas, porque aí a gente ia depender, talvez não da confederação, mas da Federação Paulista de Futebol, né? Mas já temos convite para fazer parceria com outros times, né? Times principalmente do interior que tem dificuldade com a sua base, né? Já tem clube que nos procurou para fazer uma parceria, né? Onde nessa parceria a gente pudesse estar representando, cedendo jogadores, na realidade, para os times, né? Que desejam o sub-18 e não ter um time completo. Aí você conferiu o trabalho feito na Escolinha do Craque e também na Escolinha do Livramento. Escolinha não, porque já trabalham para o Sub-18 do Campeonato Piauiense. E por falar em Campeonato Piauiense, eu conversei com Severino Filho Buim, ele que é historiador esportivo, sabe tudo sobre o futebol piauiense, tem toda a história do nosso futebol. Ele faz um resumo do que é o futebol piauiense hoje, dentro do Campeonato Brasileiro da Série D e por que os torcedores não acompanham mais o nosso futebol. Veja aí, essa boa matéria com Severino Filho, o Buim. A decadência do futebol piauiense começou no final da década de 70, quando, em 1978, o River abriu um jogo para Picos para tirar o Flamengo da decisão. E no ano seguinte o Flamengo abriu um jogo, coincidentemente, para o mesmo Picos para tirar o River. A partir daí, começaram uma série de fatores onde os torcedores foram deixando o estádio e conquistando se deleitando com outras opções de lazer. Isso fez com que os estádios fossem esvaziados gradativamente até chegarmos a uma situação muito difícil na década seguinte. Agora, Buim, deixando a primeira divisão, o futebol piauiense foi para a segunda divisão, foi para uma terceira divisão e da terceira divisão chegou à quarta divisão. Aqui você destaca essa quarta divisão do futebol piauiense, que só entra numa quarta divisão depois que também faz uma competição chamada Copa Piauí. É uma situação de decadência muito difícil de você encontrar todos os culpados, até porque são inúmeros problemas que ocorreram durante tanto tempo para fazer com que o futebol do Piauí deixasse de ser um futebol de Série A, como já foi, o Tiradentes chegou a ser o 18º clube do futebol brasileiro, para chegar a uma quarta divisão e ainda fazermos uma campanha miserável. De forma que é muito difícil você encontrar, no momento, uma saída para isso de forma urgente, né? De uma saída a curto prazo. Acho que tudo precisa ser refeito novamente. A conduta de dirigentes, de torcedores, de atletas, de profissionais da comunicação. É um trabalho grandioso que precisa ser feito, porque senão nós vamos ficar aguardando a CBF criar uma Série E. Há um culpado? A federação, a imprensa, os clubes, nossos dirigentes. Como é que a gente destaca hoje essa decadência do futebol piauiense? Como eu lhe falei, acho que todos nós temos uma parcela de culpa. Acho que a imprensa tem sua parcela de culpa, o torcedor tem sua parcela de culpa, a federação tem a sua parcela de culpa, os dirigentes de clubes têm a sua parcela de culpa, os jogadores também têm a sua parcela de culpa. Agora, se você quiser que eu detalhe cada um, na minha opinião, a parcela de culpa de cada um, evidentemente que a gente teria que fazer 2, 3, 4, 5 programas, porque é mancada pra caramba para o futebol do Piauí cair da primeira divisão para uma quarta divisão e ainda está lá embaixo, esperando criarem a quinta divisão para a gente se encaixar dentro dela. E muitos falam que para se descobrir um erro, dizem, essa foi a gota d'água. Flamengo na Série D de 2010, esse desastre que foi o Flamengo, essa decepção que foi o futebol piauiense, essa foi a verdadeira gota d'água? Eu acho que não foi a gota d'água, não. Eu acho que já outros processos que aconteceram em anos anteriores já fizeram com que todos nós ficássemos vigilantes. A questão é que ficar vigilante é uma coisa e tomar uma iniciativa, tomar uma atitude, agir contra aquele processo iminente de alguma coisa é diferente.
Então, a gente já sabia que as coisas estavam acontecendo neste rumo, mas ninguém fez nada, ou pelo menos quem deveria fazer, não o fez. Entrar para o Brasileirão da Série D no próximo ano, claro, tem que ter organização, tem que ter planejamento. Hoje, quem estaria preparado para isso no futebol piauiense? Olha, eu vou ser franco para você, ninguém está preparado no momento porque é preciso que você mostre esse planejamento, ninguém mostrou. Aliás, a gente tem visto algumas coisas interessantes no futebol do Piauí, porque o clube que menos se planejou em 2010 foi o campeão. Mas evidentemente que isso não deve servir de lição, foi apenas um aborto. Tanto é que terminou o campeonato, a situação parece que em nada ajudou o título de campeão para o Comercial Atlético Clube. Eu acredito sim que você tendo credibilidade e organização, você vai longe. Agradecer ao Severino Filho Boim por ter nos concedido essa entrevista. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conferir. Flamengo pronto para o último jogo no Campeonato Brasileiro da Série D. E o Tiradentes no futebol feminino trabalha visando o jogo da próxima quinta-feira contra o Fortaleza. Então não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Esporte 10 e o assunto agora é o Tiradentes, futebol feminino. O Tigrão vai entrar em campo na próxima quinta-feira, aqui em Teresina, no estádio Albertão, 8 horas da noite, contra o Fortaleza. Vamos conferir como é que foi o trabalho dessa semana da equipe do Tiradentes. A Sociedade Esportiva Tiradentes está em contagem regressiva para a Copa do Brasil de Futebol Feminino. Enquanto todos estavam curtindo o feriado do aniversário de Teresina, o Tigrão não perdeu tempo. As meninas intensificaram os treinos físicos, técnicos e táticos no estádio Albertão. Para as jogadoras, agora é focar neste jogo contra o Fortaleza. A gente está treinando forte a semana toda para aqui e lá conseguir o resultado positivo até chegar até as finais. A gente está focada no jogo mesmo porque a gente tem que ter uma boa estreia, porque o mando de jogo é da gente, como sempre foi, todos os anos vai ter que ser. E aí a gente vai dar o melhor de si, né? Caso entre na partida, o professor precise, a gente está apto a fazer um bom trabalho. Espero a gente fazer uma boa campanha, ir longe e mostrar que o futebol piauiense é bom e vai aí com tudo para a Copa do Brasil. Mas é no gol que os trabalhos não param. Com o retorno da goleira Luana e com os treinos do preparador de goleiro Dean, as expectativas são as melhores para o gol do Tiradentes. A gente está trabalhando forte para representar bem o Piauí igual a 2007. A gente pede à torcida que venha prestigiar o time e torcer. A gente vem puxando um trabalho forte, justamente com as 3 goleiras, para que no dia exato, no dia preciso, que é o dia D chamado, elas estejam prontas e aptas a corresponder com o sucesso que elas têm no trabalho fisicamente, no trabalho com bolas, para que justamente no dia do jogo elas estejam aptas e trazem um resultado positivo para o Tiradentes, e não só para o Tiradentes, para o Piauí também. Depois do fracasso do Flamengo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série D, a Sociedade Esportiva Tiradentes tem a missão de representar bem o futebol piauiense na Copa do Brasil de Futebol Feminino. O primeiro jogo está marcado para o próximo dia 26, aqui em Teresina, no estádio Albertão. O Tiradentes está mais uma vez representando nosso estado. Acredito que voltamos à nossa casa, que é onde iniciou o Albertão, onde o Tiradentes foi muito bem na primeira competição. Praticamente o elenco de 2007 está quase todo aqui, convida a torcida piauiense para nos prestigiar contra o Fortaleza, que eu fui ver jogar e trouxe do Caucaia 6 jogadores, 6 atletas de nome, que já disputou a Copa do Brasil, experiente, como vocês podem observar, joga muita bola. E eu acredito que vai dar para estrear bem. Por enquanto, o estádio Albertão está vazio. Mas no dia 26, as jogadoras esperam que os torcedores compareçam e possam incentivar o nosso único representante na Copa do Brasil do futebol feminino. Vamos torcer para que os torcedores compareçam na próxima quinta-feira para incentivar as garotas do Tiradentes. O assunto agora é o futebol masculino. O Flamengo foi a decepção da Série D do futebol brasileiro, considerado o 4º pior clube que disputou essa competição no ano de 2010. O repórter Marcos Cordeiro conta a história da campanha do Flamengo no Brasileirão da Série D de 2010. O Campeonato Brasileiro da Série D pode ser considerado o maior e mais abrangente certame do país.
Claro que em termos financeiros e técnicos, o nível é razoavelmente baixo. Mas o que leva uma equipe de grande tradição no seu estado a ter um desempenho pífio ou até mesmo beirando o ridículo numa competição de nível nacional como esta? Será a falta de planejamento? O pouco ou quase nada de incentivo por parte do poder público? Ou uma diretoria sem compromisso com os jogadores, comissão técnica e o próprio clube? A resposta para tantos questionamentos pode não ter uma única fonte de informação. Claro que conjecturas, hipóteses e especulações surgem do mais alto nível criativo por parte da crônica esportiva. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o desempenho do representante do estado nessa competição, preste bem atenção nos resultados. O Flamengo fez sua estreia contra o JV Lideral de Imperatriz e conseguiu arrancar um empate sem gols. Já no segundo jogo, em pleno Albertão, deixou os 3 pontos escaparem e só conseguiu o empate de 2-2. Na terceira rodada, o adversário era o Sampaio Corrêa do Maranhão e a derrota por 1-0 parecia ter acontecido por pura sorte. No caso do Flamengo, azar. Só que, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, no jogo de volta, Sampaio 5, Flamengo 1. E parece que a equipe rubro-negra gostou de levar uma surra de grandes proporções. Foi até Sobral e lá o Guarani aplicou 5 de uma vez só. E infelizmente neste jogo o placar com o nome do Flamengo ficou mesmo no 0. E por fim, tem o jogo de hoje contra o JV Lideral. Será que o Flamengo, sem chances de classificação e com grandes chances de se tornar o pior time do Brasil, consegue pelo menos 3 pontos de honra? Fica o questionamento e a torcida para que o nosso futebol possa viver momentos melhores. Ou quem sabe até mesmo momentos menos ridículos do que enfrenta hoje. É verdade, decepcionante essa campanha do Flamengo no Brasileirão da Série D. Vamos torcer para que hoje à tarde, 4 horas, no Estádio Albertão, o Flamengo possa encontrar a sua primeira vitória no Brasileirão. E se acontecer a vitória, vai ser a primeira e única. E por falar em Flamengo, o Mengão trabalhou forte para, quem sabe, conquistar os 3 primeiros pontos no Brasileirão da Série D. Confira aí como é que foi o treino do Flamengo, com muita dificuldade. O Flamengo realizou no Estádio Albertão o seu primeiro treino da semana.